Olá, caro aluno, seja bem-vindo à videoaula do tema Estruturas e Processos Organizacionais. Ao final de seus estudos, esperamos que você saiba diferenciar as formas de estrutura organizacional, conheça os seus elementos e condicionantes, bem como os processos sistêmicos, o seu papel na estrutura organizacional e o modelo de organização flexível. Vamos lá? No início, toda organização apresenta fluxos e processos simples. No entanto, conforme as empresas crescem, é necessário organizar a estrutura para compreender melhor como o negócio funciona. Para determinar o tipo de estrutura adequada, a organização deve ser avaliada em múltiplas dimensões. A horizontal, que diz respeito à subdivisão das tarefas desempenhadas pelos membros. A vertical, que se refere ao número de posições entre o executivo principal e os empregados da produção. E a dimensão espacial, que aborda o modo como as atividades e o pessoal ocupam o espaço. A partir dessas variáveis, é possível formatar as estruturas. A primeira formatação é a funcional, que agrupa as atividades de acordo com as funções de uma organização. A segunda é a territorial, utilizada para operações em diferentes territórios ou países. Cada unidade possui todas as funções da administração, conhece a realidade local e responde rápido às mudanças. Em seguida, temos a formatação por produtos ou serviços, em que as unidades de negócios agrupam as funções de acordo com as linhas de produtos e serviços. Há também a formatação por clientes, com a criação de unidades de negócios para segmentos de clientes, que são atendidos com foco e direcionamento. Já na formatação por projetos, as estruturas têm caráter temporário e são coordenadas por gerentes de projetos. Concluída a tarefa, os recursos são designados para outro projeto. A formatação matricial reúne as estruturas funcional e de projetos, criando cadeias duplas de comando com funcionários que trabalham em determinada área, sendo alocados para outros projetos. Por fim, temos a formatação mista, que tem como característica a flexibilidade, utilizando elementos dos tipos de estrutura para se adaptar ao ambiente em mudança. Entretanto, para que o desempenho de uma organização seja otimizado, a escolha e a combinação dos elementos que contemplam a sua estrutura são de fundamental importância. Uma das escolhas mais importantes é a definição do que cada membro da organização deve fazer. A atribuição assertiva da autoridade, que é quem orienta o que deve ser feito, e do responsável pelas tarefas, também é essencial para o andamento dos trabalhos. O terceiro elemento é a comunicação, que é a ferramenta de exercício da autoridade e da responsabilidade. O último elemento é a tomada de decisão, isto é, o modo como as escolhas são feitas em todos os níveis. A interação e o posicionamento desses elementos são condicionados por alguns fatores, como o porte e tamanho da empresa, o número de pessoas e o montante de recursos, as competências essenciais necessárias, o ambiente externo, os objetivos organizacionais e as estratégias, os conhecimentos aplicados na operação e os recursos das tecnologias de informação. A combinação dos elementos da estrutura e os seus condicionantes forma um sistema que afeta e é afetado internamente e por partes por sistemas externos, onde está o cliente, que deve receber todas as atenções. Atualmente, a atenção ao cliente resulta em organizações estruturadas ao redor de processos que evidenciam os relacionamentos e os fluxos de valor. A estruturação por processos é uma das mais modernas configurações organizacionais, permitindo às empresas um alto grau de adaptação e flexibilidade. Os processos sistêmicos dividem a organização em células de trabalho, com autonomia sobre as tarefas e conhecimento sobre todas as etapas, formando equipes multidisciplinares. Mesmo assim, a criação de estruturas alternativas pode definir a sobrevivência empresarial. Por isso, existem as organizações flexíveis. Nelas, as variáveis ambientais definem os elementos estratégicos da empresa, configurando a estrutura de acordo com o ambiente externo. Também existe a permanente interação com o mercado e a identificação das necessidades dos clientes. As atividades são organizadas por processos e os esforços são dedicados ao essencial, terceirizando os processos de apoio. Por fim,
conhecemos a força de trabalho, que tem composição diferenciada, e o uso massivo da tecnologia da informação é focado em relacionamentos. Bom, chegamos ao final da nossa videoaula. Esperamos que você tenha aproveitado o nosso encontro e percebido que é importante conhecer os tipos de estrutura das organizações a fim de atuar de acordo com os objetivos. Obrigado pela sua companhia e até breve.